Olá pessoal, sejam bem-vindos à Sala do Professor. Eu sou o professor Jair de Paula e hoje nós vamos estudar sobre a responsabilidade de educar. A pergunta é, de quem é a responsabilidade de educar? Venha comigo, fique ligado nesse vídeo. Bem, quando fazemos essa pergunta de quem é a responsabilidade de educar, estou fazendo, na verdade, menção a uma velha controvérsia que existe entre a escola e a família. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, diz o seguinte: a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em vídeos posteriores, nós vamos trabalhar a questão da LDB, assim como também vamos falar sobre a BNCC e outros aspectos legais, da profissão, do ofício de ensinar, que é muito peculiar ao professor. E o artigo 2 da LDB define de quem é a obrigação. A obrigação é da família e a obrigação é do Estado. Quando se fala em família, se está falando do pai, da mãe, do tio, do avô, do primo, do sobrinho, de qualquer personagem que se torne do círculo familiar. Só que observe que também a educação é dever do Estado. E quando se fala de Estado, se está falando de Estado, instituição de poder federal, estadual, municipal. Está falando da escola, está falando do gestor, da gestora, dos pedagogos, dos técnicos administrativos, dos auxiliares de serviços gerais, dos professores, de todos que fazem parte do processo de ensino-aprendizado dentro da escola, pertencem a esse grupo do Estado. Então observe que a educação ela é obrigação da família e obrigação do Estado. Aí tem a finalidade, Para que essa obrigação existe? Ela existe com a finalidade de desenvolver o educando de forma plena. O aluno ou o estudante, ele precisa ser desenvolvido de forma plena para duas coisas: para o exercício da cidadania e para ser qualificado para o trabalho. Então, a função da educação, que é a obrigação da família e a obrigação do Estado, é para que o estudante, no processo, ao final do processo ou durante o processo, ele seja capacitado, habilitado e competente para exercer a cidadania, que é outro termo que a gente precisa explorar mais à frente, e para trabalhar na sociedade. A LDB também é conhecida como Lei Darcy-Ribeiro, Ela define, então, os direitos e os deveres e os objetivos para o processo de ensino e aprendizagem e coloca na família e no Estado a responsabilidade de levar esse processo à frente. Agora vamos pegar apenas a palavra educação aqui no nosso dicionário Aurélio e vamos explorar os conceitos da palavra educação. Educação que é dever da família e dever do Estado. Essa educação, a palavra significa, segundo o dicionário, o ato ou efeito de educar ou de educar-se. Observe que tem a possibilidade de que a palavra se aplique educação ao ato do indivíduo mesmo se educar
Isso está condizente com a LDB, inclusive, porque é dever da família a educação, e dentro da família o próprio indivíduo está inserido. Então, o estudante, o aluno, ele também tem o dever, também tem responsabilidades junto com o seu processo de ensino e aprendizagem. O segundo conceito da palavra educação é processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral desse ser humano que está em processo de formação. Certo? E o terceiro conceito é civilidade, polidez. Ou seja, educação também pode ser no sentido de que o indivíduo aprenda a necessidade de ser polido e cortês dentro da sociedade, trato social, né? Com licença, por favor, me desculpe, bom dia, boa tarde, boa noite, perdão. Esses conceitos de educação que a sociedade exige de cada um de nós e que é dever da família e do Estado ensinar ao indivíduo que está em formação. E aqui nós temos um conflito entre a família e a escola, que é o representante imediato do Estado no processo de ensino e aprendizagem mais próximo da família, certo? O Estado, ele é toda a estrutura política de governo, de poder que rege a sociedade, que rege o nosso país. E na ponta mais próxima da família está a escola, que é a representante imediata do Estado junto da família. E qual é o conflito que existe? Bem, vamos lá. Para a família, ou para a maioria das famílias, ensinar é responsabilidade da escola. Essa palavra educação que está lá na LDB, a família entende como sendo ensinar e entende que esse ensinar seja a responsabilidade da escola. Aliás, eu pago meus impostos, envio meu filho à escola para que o professor dê o jeito dele lá. E eu, como família, não tenho responsabilidade no processo. Por quê? Porque eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, porque eu trabalho o dia inteiro. N questões. Mas se a família passa essa responsabilidade para a escola. Do outro lado, a escola olha para a LDB e diz que esse educar, que é uma tarefa mútua, ela se separa. Não, é ensinar eu ensino, beleza. Mas educar, quem deve educar é a família. E aí nós temos esse conflito porque a escola julga que obrigado, com licença, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite, perdão, deve ser ensinado em casa. Que comportamento deve ser ensinado em casa. Que estar atento às aulas deve ser ensinado em casa. E que a escola não tem responsabilidade com essa parte da educação. E a escola, o professor, sonha em receber o aluno bem comportado, interessado nas aulas, e meio que, em alguns casos, chega ao cúmulo de excluir aqueles que, por alguma razão, apresentam dificuldades ou desafios dentro da sala de aula. E aí fica esse jogo de responsabilidades sobre a questão da educação. Só que, em terceiro lugar, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que diz que a família e o Estado têm, na verdade, uma responsabilidade conjunta. Não existe na LDB uma divisão entre família cuida de educar e a escola cuida de ensinar. Isso não existe. Quando nós, professores, fazemos o concurso público para docente, nós estudamos e revisamos toda a parte da legislação concernente à nossa profissão e nosso ofício.
Mais ainda, quando estamos na universidade e passamos pela licenciatura, existe uma disciplina que é a legislação, onde você aprende exatamente aquilo que estamos explicando aqui agora. Somos contratados pelo Estado para vencer as barreiras, superar as objeções e conseguir motivar o indivíduo para que ele queira aprender e ele aprenda a necessidade que ele tem de se educar. É lógico que o sonho de todo professor, e o meu também, é pegar uma sala de 45 alunos, de 30 alunos, de 40 alunos, onde todos ou a maioria seja bem comportado, se interesse por leitura, faça suas tarefas, esteja atento ao professor. Mas se você for minimamente consciente e olhar para a estrutura familiar que nós temos hoje na sociedade, você vai ver que dificilmente isso vai acontecer. Você recebe uma sala de 30, 40 estudantes, alunos, e perfis sociais e educacionais diferentes. É possível que eu esteja falando para um professor do terceiro ano do ensino médio, que tem lá na sua sala jovens já saindo da juventude e entrando na idade adulta, que não sabem ler e escrever direito. Talvez esteja falando para alguém que a metade da sua turma do terceiro ano do ensino médio, eu estou colocando a última etapa da educação básica, que a metade ou mais da metade da tua turma até consigam ler, mas não conseguem entender o que leem e muito menos explicar a outra pessoa aquilo que acabaram de ler. Essa é uma dificuldade que vem se arrastando no processo desde a base, desde o ensino fundamental 1. E é só empurrado para frente. No final é muito comum nós encontrarmos nas salas de universidade, nos primeiros anos, professores de universidade precisando fazer um nivelamento das suas disciplinas, voltando o conteúdo para o ensino médio, porque se perdeu a oportunidade de aprendizagem. O processo de ensino e aprendizagem da educação básica falhou. E às vezes é necessário ser corrigido ou completado nos primeiros anos lá da carreira universitária. Agora, a pergunta é: de quem é a responsabilidade de educar? A LDB diz que é do Estado e da família. Então eu, como professor, não posso me eximir, eu não posso tirar o meu da reta, não posso dizer, quem educa é a família, eu sou pago para ensinar. Isso não existe. Se a família falha, é nossa função suprir essa necessidade. Não estou dizendo que é fácil. Sou professor há algum tempo e não estou dizendo que é fácil, é difícil. Mas é o nosso dever, somos pagos para isso. Do outro lado, também é verdade. Se a escola não está fazendo o seu papel de educar no sentido amplo da palavra, o dever é da família. O ideal que se busca é que a família dê a mão à escola e juntos consigam superar as dificuldades do estudante no processo de ensino e aprendizagem. Mas isso vai ocorrer quando? Eu não sei quando vai ocorrer, mas eu sei e posso te afirmar que não vai ocorrer de uma hora para outra e que não vai ocorrer de forma natural e espontânea. Esse processo de mudança dos paradigmas da sociedade, de que as famílias sejam melhor estruturadas, passa pelo processo da educação. Então, se há falhas no contexto familiar, provavelmente nós só consigamos corrigir isso se eu, como professor, entender o meu papel no processo e trabalhar para corrigir a próxima geração, para formar famílias na próxima geração melhor estruturadas, certo? Do outro lado, aquela desculpa, eu não sei ler, eu não sei escrever, ela é uma desculpa que talvez possa até satisfazer aí a tua necessidade de
se autodesculpar, mas ela não é uma verdade completa. Quantos e quantos pais analfabetos ou semi-analfabetos cumprem a sua função como pais de colocar, criar o ambiente, as condições e até motivar os seus filhos a ler, a escrever, a fazer a tarefa, a chegar em casa e ter um horário de estudo. Então, essa responsabilidade de educar, ela pertence tanto ao Estado com relação às políticas públicas, e a gente vai ter um vídeo tratando sobre o papel do Estado na educação, as políticas públicas educacionais, quanto também compete à escola em seus diferentes níveis, né, com os seus diferentes atores ali dentro, inclusive o próprio estudante, e também compete à família, com os seus diferentes membros, personagens, inclusive o próprio filho ou filha. Cada um tem sua responsabilidade. Nos próximos vídeos nós vamos tratar exatamente sobre isso, a responsabilidade de cada um deles. Então, para encerrar, esse vídeo, nós precisamos entender que não deve, de forma nenhuma, haver um conflito entre a família e a escola. Família, escola e Estado, né? Nesse caso estou desmembrando aqui a escola e Estado, mas a escola faz parte do Estado, devem olhar para a educação como sendo seu dever e se entender dentro desse processo. Cada um precisa assumir, então, aqui a sua parcela de responsabilidade. Eu acho muito bacana, não sei se vocês já perceberam isso, mas todo mundo quer ter parte no sucesso. E quando chega a hora de dividir o fracasso, o erro, as falhas, as dificuldades, aí é um jogo de empurra-empurra, de esconde-esconde, de negativas. Quando um aluno de uma escola passa para um curso concorrido na universidade, quando ele entra para medicina, para direito, para engenharia civil, quando ele passa no concurso da ESA, quando ele vai ser oficial lá nos Agulhas Negras, quando ele ganha algum concurso de prestígio, aparece tanta gente pegando carona junto com o esforço do estudante. Esse foi meu aluno, esse foi meu estudante. Eu tive o prazer de trabalhar com ele lá no primeiro ano dele, quando ele estava aprendendo a ler e escrever, foi eu que ensinei. Então, e aí começam a surgir aqueles comentários nesse sentido. Mas quando por alguma razão o personagem em questão ele está passando, na verdade, por dificuldades de aprendizado, se começa a perceber um abandono do indivíduo. Ninguém quer ter parte nessa responsabilidade. Ele não aprende porque ele não quer, não faz as tarefas, não vem para a escola, no dia que vem não entra na sala de aula. Eu já fiz de tudo, já passei trabalho, já passei prova, já fiz isso, já fiz aquilo, não quer aprender, se lasque para lá. Quer saber? Eu vou passar logo esse menino, vou lá dar logo 7, 8, 9, 10 para ele passar logo. De qualquer jeito ele vai passar no conselho de classe, eu vou lavar minhas mãos, lá na frente alguém conserta ele. Esse tipo de filosofia se repete muito, e não só dentro da profissão do professor, às vezes em casa também. Eu já desisti desse daí, isso aí é burro, isso aí não aprende nem, eu já bati tanto, já dei tanto carão, já deixei tanto conselho, isso aí só come, bebe e dorme, faço de tudo, me mato aqui para que ele tenha a responsabilidade de estudar e ele não tem. Pessoal, ele não tem e não vai ter. O ser humano só é ser humano porque aprende a ser ser humano. E é dever da escola e da família, do Estado e da família, ensinar o ser humano a ser ser humano. Ele não vai aprender sozinho. Ele não vai mudar sozinho. Fui conselheiro tutelar uma época da minha vida e eu vou usar uma letra para falar desse caso, né?
conheci um rapazinho chamado X, né? Esse rapazinho tinha 6 anos de idade. Ele vivia pedindo dinheiro nos postos de gasolina. Normalmente pela rua, né? Provavelmente. Mas a gente sempre via ele nos postos de gasolina. E levávamos, quando víamos, pegávamos, colocávamos dentro do carro do conselho tutelar, levávamos para casa, conversávamos com a família, levávamos a família para o conselho tutelar, lavrava aquele ato lá, termo de responsabilidade, fazia encaminhamento para psicólogo, e passado algum tempo lá estava o rapazinho X, 6 anos de idade, no posto de gasolina pedindo dinheiro novamente. Sujo, sem camisa, descalço, uma situação de abandono. Teve um dia que nós tomamos uma atitude um pouco mais drástica, né? Removemos ele da família, levamos para um abrigo e encaminhamos a petição ao juizado da infância e juventude, né? Solicitando que o rapazinho X tivesse uma atenção especial do Estado, porque a família não dava conta dele. A gente tomou essa atitude porque na última vez, antes disso, que a gente levou ele para casa, a mãe disse: esse aí não tem mais jeito. Cara, como é que eu posso dizer que uma criança de 6 anos, que ainda está em idade de formação do seu caráter, não tem mais jeito? São situações de abandono. Agora, o que me impressionou desse caso, para fechar o exemplo, é que quando o conselho tirou da família e encaminhou para o Estado a petição de acolhimento para salvaguardar o rapazinho, imediatamente 2 dias depois apareceram 3 advogados diferentes. Eu estou falando de uma família extremamente pobre. Aí veio o advogado enviado pelo vereador fulano de tal, o advogado enviado pelo outro vereador e o advogado enviado pelo outro vereador. A família de usuários de droga, o menino cresceu nessa vida, né? Foi terminado o meu mandato de conselheiro tutelar e não soube mais do rapazinho X, mas com certeza ele cresceu nesse contexto e hoje deve estar por aí. Um adulto, Deus queira que não, mas provavelmente envolvido nesse tipo de questão. Quantas vezes nós, como professores ou como pais, abandonamos ou ignoramos uma situação que pode ser muitas vezes remediada? Então, é necessário que deixemos esse conflito de lado e que tanto a escola como a família entenda que se o processo de ensino e aprendizagem não está dando certo, é porque a escola está falhando e a família também está falhando. É porque o Estado está falhando e a família também está falhando. Se o menino não aprende a ler e a escrever, é porque nós, dentro desse processo, nós estamos falhando. Talvez eu esteja falando de alguém que não consegue ler porque não consegue ver. Mas a família não prestou atenção na criança para perceber que tem problema de visão. Na escola, os professores não prestaram atenção no estudante para saber que ele tem problema de visão. Talvez estejamos falando de alguém que tem um problema de dislexia, não consegue codificar da forma como a maioria faz os signos linguísticos que lhes foram apresentados. Existe forma de superar isso. O Estado falha em não ter uma rede bem estruturada, que as escolas não tenham, além do corpo pedagógico, também a questão do psicopedagogo, né? Na nossa realidade do Brasil, talvez a gente não chegue a ter um personagem desse para cada escola, mas pelo menos que na rede, na cidade, dependendo do tamanho, tenha alguns polos ou alguns indivíduos que possam visitar alguns grupos de escola, fazendo esse tipo de triagem, esse tipo de atendimento, dando encaminhamento para que seja trabalhado de forma diferenciada o aluno com esse problema de aprendizado. Mas não é culpa do aluno.
a maior parte dos problemas que nós temos relacionados à questão da aprendizagem, ela é, na verdade, falha nossa enquanto Estado ou nossa enquanto família. E aí cada personagem precisa se entender. Meu filho não está tirando boa nota na escola, eu vou saber o que está acontecendo. Eu preciso entender o que eu preciso fazer para ajudar. Meu estudante, meu aluno, não está tirando nota boa. Eu preciso saber por quê. Eu preciso ter ciência de que se eu fiz uma prova com 10 questões e o aluno errou a questão número 10, ele está fraco na seguinte competência e nas seguintes habilidades. E eu preciso elaborar atividades para que ele possa suprir essa necessidade. Lembrando que a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem trabalhar exatamente essa necessidade de fornecer os mesmos direitos de aprendizagem a todos os alunos do Brasil, a todos os estudantes do Brasil. E essa educação baseada em competências e habilidades não é novidade para nós, enquanto professores. Só que eu quero pensar que seja uma minoria, mas o que eu vejo nas cidades por onde eu vou e o contato que eu tenho com a questão da educação é que me dá a sensação de que, infelizmente, seja a maioria dos profissionais da área de educação não trabalham o dia a dia do ponto de vista das competências e das habilidades. Nós nos escoramos na questão de que o Brasil é muito conteudista em suas provas. E aí a gente dá-lhe conteúdo para o menino. E esquece de trabalhar competências e habilidades. Quando, se você fizer o caminho inverso, você vai ter resultados da aprendizagem, da retenção de conteúdo, porque exatamente o menino desenvolveu as competências para reter esse conteúdo, para buscar e desenvolvê-lo, e as habilidades necessárias para que ele possa até continuar o processo de aprendizagem sem a presença do professor na sua casa. Em cada sala de 40 alunos, tu tem 2 alunos que é mais autônomo. Você passa a tarefa e ele te traz mais do que você pediu. Esse é o nosso alvo, fazer com que a maioria da sala chegue nesse nível. Mas para isso a gente precisa entender o nosso trabalho. É mais ou menos por isso que eu estou gravando esses vídeos, para que a gente abra esse leque de discussões, para que a gente consiga trabalhar isso na forma de discussão aberta, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários e as sugestões também. E nós vamos ter, a partir dos vídeos seguintes, o próximo vídeo vai tratar especificamente da questão do estudante, o seu dever, a sua obrigação como estudante dentro da sala de aula, fora da sala de aula, para que ele possa ter um melhor aproveitamento do processo de ensino-aprendizagem. Depois nós vamos falar da família, de como a família precisa atuar, mesmo que não seja uma família com hábito escolar, mesmo que não seja uma família que saiba ler e escrever, mesmo que seja uma família de condições sociais humildes, mas qual o papel da família em casa no processo de ensino e aprendizagem? Vamos ter um vídeo para isso, vai ser depois o segundo, após esse, né? E teremos um terceiro vídeo falando sobre os professores, o papel do professor, o que precisamos estar atento, como precisamos despertar aí para trabalhar, algumas dicas de quem sabe, caminhos diferentes que podemos tomar para sair desse quadrado cômodo onde nós nos encontramos já, quem sabe, há 15, 20, 30 anos. Vamos falar sobre os 3 tipos de professores que existem, né? E vamos dizer que existem 2 tipos, que você pode ser um dos 2 e você vai ser um bom professor, mas tem o terceiro tipo de professor que, se você for esse terceiro tipo de professor, talvez fosse melhor pensar em uma outra carreira, porque você está contribuindo sim para que o Brasil seja um país pior se você for esse terceiro tipo de professor. Creio que você que vai chegar nesse vídeo deve se encaixar nos 2 primeiros tipos, né? Deve trabalhar para isso também. E vamos falar no último vídeo dessa sequência, nós vamos falar sobre o Estado, o papel
político do Estado, né? Como a gente pode, família e escola, ajudar a ter, quem sabe, políticas públicas um pouco mais voltadas para a área da educação. Esse é o meu convite para que você fique ligado nos próximos vídeos, deixe o seu like nesse, compartilhe, ajuda aí as pessoas a terem acesso a esse material, me ajude também com o seu ponto de vista. Quero fazer, quando vocês tiverem me dado bastante dicas aí também, feito seus comentários, deixado suas opiniões, feito suas perguntas, eu quero fazer uma live ao vivo para que a gente possa conversar de uma forma mais responsiva, né? Então esses primeiros vídeos é sobre esse processo de ensino-aprendizagem no grosso. Então, essa playlist que nós estamos montando é sobre o processo de aprendizagem. Aqui nós vamos ter muita coisa boa. Ative as notificações para você não perder. Você é sempre meu convidado aqui na Sala do Professor.